Você acha que as pessoas percebem quando Deus está nos dando alertas, avisos, recados? Por que eu estou perguntando isso? Porque algumas vezes nós tentamos ignorar alertas, recados, avisos que Deus nos dá. Porém, isso não adianta, porque a cada alerta que você vai fingindo não ouvir, fingindo não ver, desviando o caminho para não bater de frente com aquele alerta, isso vai ficando pior, a consequência vai ficando pior, vai acumulando. E chega uma hora que o alerta, que o aviso, que o recado, ele não bate a sua porta não. Ele entra na sua porta sem te perguntar se pode. E quando você vê, ele está de frente contigo. Beleza? Bom, é isso que nós vamos conversar hoje, vamos refletir o capítulo de 1 Reis 14. Tá? Meu nome é Olavo, eu leio um capítulo da Bíblia por dia. Quero convidar você a refletir esse capítulo comigo aqui hoje. Beleza? Vamos lá? Então, contextualizando o capítulo de 1 Reis 14, o filho de Jeroboão, que era o rei no momento, né? Ele fica doente. E aí o que Jeroboão faz? Ele não, para disfarçar, para não comunicar isso ao povo, o que ele faz? Ele pede que a mulher dele se disfarce e vá até o profeta Aija, que ele conhece, que foi o profeta que havia dado o recado que Deus mandou que ele seria o rei, e pede que vá lá para conversar, para saber o que pode ser feito com relação ao filho dele. A mulher dele se disfarça. Só que é o seguinte, pessoal, ainda que você se disfarce, ainda que eu me disfarce, ainda que eu minta, ainda que eu tente enganar, eu vou enganar todo mundo talvez, mas eu não vou enganar Deus. E a mulher dele, a atitude dele, nem a da mulher dele, consegue enganar a Deus. Então o que acontece? Deus avisa ao profeta. Detalhe, esse profeta era cego, ele já não conseguia mais enxergar por conta da idade, é o que relata a Bíblia. Então, quando ela chega, né, para conversar com o profeta, disfarçada, o profeta já fala: o que você veio fazer aqui, minha filha? Por que você está disfarçada? Já que eu vou te dar uma dura notícia, né? Mais ou menos assim que ele fala. E aí ele dá o recado que Deus havia dado, né? Os alertas haviam sido passados, Jeroboão havia sido avisado, ele estava fazendo bem pior do que todos os outros que passaram por ele, né, que vieram antes dele. Ele estava totalmente errado, ele criou deuses, ele estava misturando tudo, estava da cabeça, ele estava louco, a verdade é essa. Jeroboão pirou. E aí Deus avisou: ó, quando você voltar, quando você pisar na terra, na sua terra, o menino já está morto. Pode ir. Só que ele ainda tinha alguma coisa de boa no coração. Deus relata, na Bíblia relata, né, que Deus reconhece que o menino não era de todo mal. Ele tinha coisas boas no seu coração. Então Deus honra a morte dele. E Deus diz: ó, e o restante de vocês vai ser na espada, vocês vão perder tudo e tudo mais. E assim, com certeza será cumprido, né? A palavra de Deus, ela não tem dúvidas, ela se cumpre. Bom, paralelo a isso, Judá também está num momento de idolatria errada, mistura, confusão, sabe? Prostituição, enfim, está também entregue, como o ditado fala, está entregue às baratas. Uma determinada situação há uma guerra, uma invasão, e os invasores levam os escudos de ouro que haviam no palácio. Aí o que Roboão, né, que era o rei de Judá nesse momento, o que Roboão faz? Ele manda fazer escudos de cobre. Para quê? Para manter as aparências. Ou seja, ele está sendo derrotado, ele está perdendo o controle, ele já não tem mais certeza de nada que ele faz. Não, eu tenho que manter as aparências. As pessoas precisam achar que eu ainda sou o cara. Parece, semelhante a alguma coisa que você já viveu ou que você já viu alguém viver? Pois é. É aquele cara que está cheio de dívida, que está com problemas, está apertado, mas ele precisa manter a aparência. Ele precisa morar num apartamento caríssimo, ele precisa ter um carro que seja um carro
de prêmio, né? Porque ele tem uma aparência, ele tem uma imagem a zelar, é o que diz, às vezes as pessoas dizem, né? Eu tenho uma imagem a zelar. E aí isso acontece, né? O capítulo ele finaliza com essa confusão, né? Com essa confusão que está ocorrendo tanto em Judá quanto no restante das tribos, com o povo todo de Israel, vamos dizer assim, né? Eu me sensibilizou, me chamou muito a atenção essa questão da gente não ouvir os alertas, né? E isso acontece em várias esferas, né, pessoal? Às vezes você tem um alerta de saúde, às vezes você tem um alerta no seu trabalho, às vezes você tem um alerta no trânsito. Eu que trabalho no trânsito, né, trabalho como motorista de aplicativo, tem horas que a gente percebe assim, putz, já aconteceu isso comigo algumas vezes, tá? Vai para casa. Só que você, no meu caso, né, como eu trabalho por conta própria, eu fico assim, cara, eu não posso ir para casa. Eu tenho que fazer a meta de hoje, eu não posso ir para casa. Se eu for para casa, como é que eu vou cumprir a meta? Como é que eu vou pagar minhas contas? E eu já disse para você aqui que o empreendedor, ele quando chega ao final do mês, que ele consegue pagar todas as contas, ele comemora, ele fala, caramba, graças a Deus, muito obrigado, porque todo mês é uma luta, né? É todo dia um leão para matar, não tem jeito. Com a graça de Deus, logicamente com a ajuda e capacitação de Deus. Mas a gente tem que suar para conseguir. Então quando você consegue, eu pelo menos, eu comemoro, eu vibro, eu falo, cara, graças a Deus, puxa vida. Mais um mês vencido, né? Então você fica naquele dilema, pô, vou para casa, veio uma intuição aqui, veio uma voz, ou vai para casa. Ou fico e cumpro o material. Depois que você vai pegando maturidade, depois que você vai vivendo mais, que você vai entendendo mais aquilo que Deus te diz, aquilo que Deus prepara para a sua vida, você consegue resolver isso com mais facilidade. Eu, por exemplo, senti isso, eu vou embora. A mesma coisa tocou a corrida, o valor ótimo e tal, aquela coisa assim, pô, não vai nessa corrida não. Eu na mesma hora eu cancelo, não vou. Independente se a corrida for X reais, não interessa, eu não vou. Independente, e também não fico com aquele peso, meu Deus, podia, porque às vezes acontece o seguinte, você não vai naquela corrida e você tem um dia ruim, e aí a tua consciência, né, ela diz assim, pô, tá vendo, tu não foi naquela corrida, e aí agora tu tá com o resultado. Porém, é o que eu sempre digo para vocês, não sei se eu já disse isso aqui, eu acho que sim, a meta, pessoal, é você sair de casa bem e voltar tão bem quanto você estava. A meta não é o dinheiro financeiro. O dinheiro financeiro, o dinheiro material, tem dia que você vai fazer, tem dia que você não vai, você vai trabalhar, você vai ter dia que você vai fazer, vai ter dia que você não vai fazer, mas você vai trazer o teu para casa. A meta é você voltar, porque você pode muito bem sair e não voltar. E aí, o que adianta você ter meta se você não consegue voltar? Então a primeira meta que a gente tem que ter é a gente sair de casa bem e poder voltar bem. E também deixar as pessoas que a gente deixa na nossa casa bem em segurança. Na minha opinião, essa é a meta. Essa é a meta que eu sempre peço a Deus que eu possa cumprir, tá? Então, não adianta, esse capítulo nos deixa recados, né? Não adianta tentar se disfarçar, tentar enganar, porque Deus ele sempre nos reconhece, ele sempre está à frente daquilo que a gente vai fazer, ele sabe o que a gente vai fazer, então não adianta. Você pode enganar a mim, você pode enganar a milhares de pessoas, mas você não engana a Deus, isso esquece. Não adianta ignorar alertas, tá? Ignorar alertas, fingir que não ouviu, é como eu falei, né? Você finge que não ouviu o alerta vem na tua frente, você corre, sai daqui, se esconde dele, passa para cá, passa para lá, né? Só que tem uma hora que você bate de frente com ele, não tem pra onde você correr, ele bate no teu peito, ó, tô aqui. E aí, meu irmão? Né? Mal comparando, né? Agora me veio a cabeça, é igual o tal do agiota, né? O pessoal que tem problema com a agiota, não adianta correr, chegou uma hora que ele bate de frente contigo, ele vai atrás. É isso? Assim faz o banco, né? O banco também. Você pode correr do banco, você pode sair do banco, vai chegar para você de alguma forma aquela dívida. Ela vai chegar hoje em dia, então, chega no e-mail, chega no SMS, chega no WhatsApp, chega no Facebook, chega em tudo. Não tem como, você pode correr que ela vai chegar. Não é isso? A mesma coisa nas nossas contas do mês, né? A conta de luz, hoje a conta de luz chega. O sujeito bate na porta, entrega, ela chega no e-mail, ela chega no WhatsApp,
Não tem conversa, você não tem como dizer assim, ah não, eu não recebi a conta, eu não vi. Não adianta, gente, não adianta a gente tentar correr e enganar, porque aquilo, a nossa dívida, assim como tudo aquilo que é nosso, né? Aquilo que é nosso ninguém nos tira, né? Deus garante isso pra gente. Aquilo que é nosso, você pode dizer, quem quiser dizer o que quiser dizer, rogar praga, pode falar o que quiser. O que é teu e Deus, ele cumpre. Agora é o seguinte, o que você tiver que pagar também tu vai pagar, amigo. Não tem por onde correr, minha amiga. O que tiver que pagar, ou eu, você, ou quem for, Deus vai cobrar e você vai ter que pagar. Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que, por favor, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para que você seja avisado aí quando a gente fizer novos vídeos, né? Deus abençoe a todos e até o próximo capítulo, pessoal.